Meninas, meninos, olá! Precisamos falar sobre o cerrado. A devastação desse bioma brasileiro é histórica e cada vez mais intensa nos últimos anos. Não apenas o cerrado, obviamente. Outras regiões brasileiras sofrem graves danos ambientais, como a floresta amazônica, crescentemente nos últimos anos, nas últimas décadas, pela expansão de fronteiras agrícolas. É necessário então um debate acerca dos problemas que ocorrem na atualidade nessas regiões para nós identificarmos possíveis formas de superação destes problemas. Esse problema é um problema que se tornou mais grave nos últimos anos, com um desmonte ambiental que tem acontecido ao longo dos últimos 2 anos. Daí vamos conversar um pouco sobre cerrado e floresta amazônica, exploração, dano ambiental e possíveis soluções. Vejamos. Primeiro, localizando o problema em termos espaciais. Aqui eu coloquei para vocês o mapa de biomas brasileiros. Os dois que nós vamos tratar mais intensamente agora são os biomas do Cerrado e o bioma amazônico, onde nós temos, segundo o mapa, com fonte do IBGE, municípios que se dedicam intensamente ao cultivo da soja. E, portanto, se essa soja está espalhada aqui na região centro-oeste, vejam o dano que ela já causou para o bioma do Cerrado. Avançando agora cada vez mais para o norte, em regiões centrais e setentrionais do Mato Grosso, avançam, portanto, sobre estas áreas de floresta amazônica, gerando danos especialmente nestas regiões, com fogo e desmatamento. Fogo principalmente nestas áreas e desmatamento nessas regiões que compõem o arco de desmatamento da floresta amazônica. Isso pode ser comprovado em fotos de satélite com tratamento em camadas. Deixei para vocês os nossos 2 mapinhas do plantio de soja e dos biomas. E aqui nós vemos em amarelo desmatamento, em vermelho fogo e em laranja as duas coisas. Vejam que nessas regiões onde já predomina a soja, nós temos basicamente fogo. Mas desmatamento e fogo, principalmente nestas regiões de floresta amazônica, por onde a soja pode crescer, por onde na verdade há uma potencialidade de expansão de fronteiras agrícolas na atualidade. Esse processo é mediado de que maneira? Desmatamento com corte ilegal de madeira, com atividade garimpeira ilegal. Isso está ligado ao processo de grilagem de terra. A aquisição de terras sem certificado legítimo das terras, com vistas à especulação imobiliária, com vistas a uma atividade econômica fora da lei e que, portanto, pode gerar graves problemas do ponto de vista ambiental e para as populações nativas. Depois que isso é efetivado, vem o fogo espontâneo, dado o ressecamento da mata. Com o garimpo, com a atividade ilegal de madeira, a extração de madeira vai fazer com que a mata remanescente fique mais aberta, exposta ao sol, fique ressequida, facilitando os incêndios naturais. Ou esses incêndios podem ser induzidos para acabar o processo de limpeza da área com vistas à implementação de pecuária bovina extensiva de baixa produtividade, normalmente para exportação de carne, ou agricultura comercial do algodão, da soja, também principalmente para exportação. Vejam que há um avanço desse desmatamento na região amazônica, com dados do DETER, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Nós tínhamos até uma redução do desmatamento desde 2016, 2017, avançando para 2018. Daí em 2019 e 2020, avança novamente o desmatamento da região amazônica. Segundo o estudo Ações do Governo Bolsonaro para Desmonte das Políticas Ambientais, Meio Ambiente no Brasil, segundo este documento, a gente tem um avanço da degradação institucional do aparato de proteção ambiental. Dou para vocês alguns exemplos, o não acompanhamento dos fiscais do ICMBio, do IBAMA, de policiais militares, de policiais federais. O fiscal do IBAMA, o fiscal do ICMBio vai fazer a autuação, vai fazer a multa, só que ele vai encontrar um desmatador ilegal armado, ele vai encontrar um garimpeiro armado. Ele tem que estar acompanhado de forças policiais, senão ele não apenas não vai multar, autuar o infrator, como ele vai morrer. Agora, basta então não mobilizar essas forças policiais para acompanhamento dos fiscais. A fiscalização não é feita e o desmatamento avança significativamente. Isto é uma de várias coisas que foram estabelecidas nos últimos 2 anos e com vistas ao avanço dessa degradação ambiental.
Vejam que a degradação ambiental ela se manifesta a partir de uma série de relações ambientais que acabam sendo prejudicadas pelo dano sobre a cobertura vegetal, como acontece aqui. Vejam, em áreas de cerrado, veredas do cerrado ligadas a águas subterrâneas são fundamentais para a manutenção das nascentes, para a manutenção das relações ambientais na região e abastecimento das populações locais, segundo o Mongabay. Mas segundo esse mesmo portal de notícias ambientais, nós tivemos na Bahia, no ano passado, durante um intervalo de alguns meses, o dreno de 1,9, quase 2 bilhões de litros de água para destinação a áreas de irrigação. Resultado, a irrigação de soja na Bahia, a irrigação de soja no Centro-Oeste gera uma significativa pegada hídrica verde, isto é, dreno de águas superficiais, consumo de água da chuva, principalmente para a agropecuária. Dessa forma, então, nós temos a água destinada às plantas sem reabastecimento do lençol da água. Ainda mais porque o maquinário pesado que é utilizado nessa agricultura comercial, agricultura mecanizada, gera compactação do solo com menor infiltração de água, fazendo com que então o lençol d'água não seja abastecido e essas veredas tendam a secamento, desabastecendo em água outras relações ambientais e outras populações da região. O processo de grilagem de terra é fortemente relacionado com isso, como sugeri no slide anterior. Mas não pensem em a grilagem de terras feita apenas por pequenos criminosos que possam atuar em áreas ermas brasileiras. Segundo reportagem também da Mongabay Brasil, nós encontramos grilagem no Cerrado Baiano resvala na Cargill e em fundo de pensão dos Estados Unidos. Vejam vocês, fornecedora da Cargill, esta grande empresa agrícola brasileira desmatou em 2020 mais de 5 mil hectares de cerrado para cultivar soja em Formosa do Rio Preto, na Bahia. Porém, vejam, parte da soja da empresa adquirida pela Cargill provém de terras griladas, segundo uma investigação do Ministério Público Federal com o Supremo Tribunal de Justiça. O crime envolve terras do fundo americano TIAA, hoje arrendadas para a gigante agrícola brasileira SLC, tá certo? De modo que então nós tenhamos o processo de grilagem que não é feito por pequenos criminosos que vão aterrorizar pequenas populações, a mando de um coronelzinho ali da esquina. Não. Este processo envolve, então, investimentos vultosos, investimentos que têm origem fora do território nacional. Vejam que nesse caso nós temos uma extensa área potencial de grilagem. Aqui nós temos na mesma reportagem da Mongabay, mas com dados do INCRA e da própria empresa. Áreas pontilhadas são terras possivelmente griladas pela empresa. Vejam então uma extensão bastante grande do total de áreas controladas por essa empresa nesta foto de satélite e que são possivelmente griladas, e é de fato uma gigante do agronegócio brasileiro que não tem atuação só na Bahia, tem atuação em vários estados brasileiros no nosso mapa da própria empresa. Tudo bem? Consequências desse processo de avanço do agronegócio, de avanço do desmatamento nessas regiões de cerrado e floresta amazônica, conflitos e pobreza para as populações nativas, que são pequenos produtores, que são extrativistas, que são comunidades indígenas, e ainda danos ambientais com tendência de irreversibilidade, como perda de grandes animais, como emissão de gases de efeito estufa. Vamos nos concentrar nesses problemas ambientais agora? Dá uma olhadinha na perda de grandes animais, como por exemplo, onças, pardas, antas, tamanduás-bandeiras, lobos-guarás, queixadas e catetos. Nós temos a pesquisa do Instituto Biotrópicos, que instalou 517 armadilhas, armadilhas fotográficas para monitoração destes grandes mamíferos, em 7 unidades de conservação, varrendo 18 mil quilômetros quadrados no norte de Minas Gerais. E qual foi o resultado que a Biotrópicos identificou? Vejam vocês, unidades de conservação de proteção integral, portanto, não pode haver exploração econômica massiva, no limite e de forma extremamente controlada apenas
turismo ecológico com vistas à educação ambiental. Então, estas são unidades de conservação, de proteção integral que não podem ter exploração econômica mais intensa. Nelas, como a caverna do Peruaçu e o Grande Sertão Veredas, nós encontramos presença de todas as espécies estudadas. Todas as espécies de grandes mamíferos que estavam no estudo da Biotrópicos foram identificados. Essas espécies foram identificadas nessas unidades de proteção integral, mas e nas unidades de conservação de uso sustentável, como, por exemplo, áreas de proteção ambiental, que têm preservação de 20% da vegetação nativa, espécies de grandes mamíferos registradas em baixa quantidade. E ainda mais, destaque para espécies de predadores menores que ocuparam o lugar de grandes animais. Por exemplo, onça-pintada. A onça-pintada demanda uma área muito grande de alimentação e de reprodução. Tendo, portanto, áreas mais restritas, tendo em vista a restritividade de preservação de vegetação nativa, não há uma área de sustentação de um grande animal como uma onça. Então, predadores menores, como jaguatiricas, acabaram aparecendo mais fortemente nessas regiões, evidenciando, portanto, o dano à manutenção de espécies nesta área e mais, a necessidade de grandes regiões para a manutenção das relações ambientais e da preservação de diferentes espécies, como essas espécies de grandes mamíferos. Tudo bem? Ainda gases de efeito estufa. Nós podemos pensar, poxa, mas a vegetação de cerrado é aparentemente tão limitada, não é? É uma vegetação herbácea, arbustiva e com árvores de pequeno porte. Mas nós sabemos que as raízes das árvores de cerrado são profundas. Daí a expressão de floresta de ponta cabeça, porque nós temos uma enorme quantidade de matéria orgânica abaixo da superfície, inclusive contribuindo significativamente para as relações ambientais. A presença da cobertura vegetal nativa faz com que o solo tenha porosidade para, no período chuvoso, haver infiltração de água e abastecimento do lençol d'água subterrâneo. Durante o período seco, as raízes profundas atingem o lençol d'água subterrâneo, abastecem as plantas, que devolvem para a atmosfera esta água na forma de evapotranspiração, eliminando a cobertura vegetal nativa e colocando no seu lugar a agricultura comercial. Há, como eu já sugeri anteriormente, compactação do solo, diminuindo o abastecimento do lençol d'água subterrâneo e a redução da oferta de água para a atmosfera, diminuindo a umidade relativa do ar, alterando significativamente o ciclo hidrológico nessas regiões. Há, entretanto, potenciais soluções, ou pelo menos encaminhamentos de soluções para esses problemas. E quais seriam esses encaminhamentos potenciais? Vejam vocês. Fazendas agroecológicas, como a gente encontra aqui na região de São Carlos, na cidade de Tirapina, a mais ou menos uns 30 quilômetros de onde eu moro aqui em São Carlos, a Fazenda da Toca. A experiência do IDESAN, não é? Na região de Apuí, na região amazônica, também com fazendas agroecológicas. Vamos ver o funcionamento dessas fazendas? No caso da Fazenda da Toca aqui em Tirapina, tem 100% da sua área com certificação orgânica. Produz ovos, leites, sementes. Produz ovos e leites sem maus tratos aos animais. Por exemplo, ovos. Existe o galpão onde as aves ficam alojadas. Esse galpão já é pensado de forma climatizada, com aspersores para que haja controle de temperatura, o que aparece em qualquer granja. Mas, por exemplo, com poleiros escalonados em altitude, de modo que haja uma reprodução das condições naturais de hierarquia entre as aves através desses poleiros. Ao invés de elas todas ficarem num pavimento térreo, não. As dominantes se colocam acima nos poleiros, as que têm menor dominância em poleiros mais baixos. E, segundo relatos, isto reduz o estresse das aves. Agora, mais do que isto, esses alojamentos são principalmente para a noite. Apesar de eles ficarem abertos durante a maior parte do dia, as galinhas têm uma área de 250 hectares. 250 metros quadrados, né? 1 metro quadrado por galinha, tá legal? É uma área livre, de mata, onde elas têm liberdade de circulação. E elas não são tratadas com antibióticos. Só recebem, por exemplo, as injeções que são preconizadas pelo Ministério da Agricultura, tudo bem? Temos, portanto, bons tratos aos animais e mais relações orgânicas, não apenas aos animais. Boas práticas trabalhistas, sociais e comunitárias. Os trabalhadores têm
alojamento. No alojamento não há cobrança de aluguel, energia, água, tem escola e creche dentro da fazenda da Toca e ainda prestação de serviços de educação ambiental para as escolas da cidade de Tirapina. Da mesma forma, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAM, que na região de Apuí, que olha, importante, fica no arco do desmatamento, aquelas áreas que a gente viu nos mapas anteriores, onde o desmatamento e o fogo acontecem mais recorrentemente, que eram áreas que já tendiam a forte degradação, mas, através dos investimentos desta ONG, foi possível a produção de café orgânico, ocupando as antigas áreas degradadas. Então, há remanescentes de floresta degradados que passaram a ser ocupados de maneira sustentável com a produção de café consorciado com a manutenção da floresta. Tudo bem? Temos ainda outra ação de produção de corredores verdes, feito pela Fundação Black Jaguar e aqui no Brasil pelo Instituto Onça Pintada. E o que é esse corredor verde que essas instituições querem constituir? Vejamos. Reflorestamento no Cerrado e em Floresta Amazônica, uma área de 1 milhão de hectares, uma extensão total de 2.600 quilômetros, com um plantio de 1,7 bilhões de árvores. Aqui está o mapa, envolvendo áreas de Floresta Amazônica, envolvendo áreas do Cerrado, principalmente na bacia do Tocantins, tá certo? Como operacionalizar isto? Através do Código Florestal e através de parcerias. O Código Florestal Brasileiro de 2012 preconiza a existência de área de preservação permanente. São áreas sensíveis do ponto de vista ambiental ou para a manutenção de espécies. São áreas, por exemplo, de cume de morro, encostas de montanhas íngremes, nascentes, olhos d'água, margem dos rios, áreas de ninhos, de nidificação, tá legal? São áreas de preservação permanente. E reserva legal, que mantém o bioma diferentemente em diferentes regiões brasileiras. Em Cerrado, a APP e a ARL, no novo Código Florestal de 2012, deve varrer de 20% a 35% da propriedade. Em Floresta Amazônica, a APP e a ARL deve chegar a 80%, o que é fiscalizado pelo CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Se o proprietário não mantiver esta área de reserva legal, de área de preservação permanente, o proprietário é multado e ele tem o ônus, com seus recursos próprios, de reconstituir a ARL e a APP. E é aí que aparecem as parcerias. Será que o proprietário rural está cumprindo ou não a ARL, a APP? Quem vai averiguar isto é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que faz um mapeamento de déficits de ARL e APP. Déficits, isso não está resolvendo o problema do produtor rural na sua visão. Então, essa escola da USP está identificando que ele está sem a ARL e a APP que são exigidas e ele potencialmente será multado. Só que não, porque estas ONGs que nós vimos anteriormente vão entrar com financiamento, com assistência técnica, com monitoramento, para que seja recomposta a ARL, a APP. Evitando, portanto, que haja ônus por parte do próprio produtor nesta reconstituição, evitando que haja multa para o produtor. Só que com um ganho a mais. Qual é o próximo ganho? Extração controlada de madeira. Portanto, de acordo com a legislação brasileira, e com práticas sustentáveis do ponto de vista ambiental, extração e comercialização de madeira. Segundo relatos na Monga Bay, a extração de madeira não é a opção prioritária nas parcerias de reflorestamento na região, porque há uma burocratização muito forte, que tem que haver mesmo, porque a extração de madeira pode ser predatória. Porém, nessas parcerias, vários produtores rurais têm optado por um segundo uso econômico dessas áreas, extrativismo de culturas florestais, como baru, como pequi, como buriti, de modo a comercializar estes frutos e ter renda sobre estas regiões, tudo bem? Há, entretanto, um custo para fazer tudo isto. Quanto custa reflorestar uma área tão grande? Quanto custa monitorar um projeto tão complexo? Custa caro. O investimento estimado é de 2,2 bilhões de dólares e viria da Fundação Black Jaguar.
né? Esse investimento seria dado para 3 anos de reflorestamento, monitoramento no 10º e no 20º ano, no qual poderiam ser feitas correções destes processos. Agora, será que vale a pena comprometer 2,2 bilhões de dólares para plantar plantinhas? Sim, não é plantar plantinhas, é reflorestamento. Vejam vocês, benefícios. Captura de 262 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Gás carbônico equivalente, né, é um dado do IPCC. Então nós não temos só o gás carbônico como gás de efeito estufa, nós temos vários outros gases de efeito estufa como metano. Inclusive o metano tem uma capacidade de retenção de calor muito maior do que o gás carbônico. Então, todos os gases de efeito estufa que seriam evitados através deste processo de reflorestamento daria o equivalente a 262 milhões de toneladas de gás carbônico. Redução de 527 toneladas de erosão do solo, porque a mata conserva o solo muito mais facilmente do que a mata degradada ou culturas comerciais. E todo esse investimento exige força de trabalho, com a geração de 37 mil novos empregos. Além destes benefícios socioambientais, ainda mais, um total de 21 bilhões de dólares, investimento de 2,2, né? Receitas de 21 bilhões de dólares em benefícios socioambientais nos próximos 50 anos. Então, será que é inteligente derrubar ilegalmente a mata para uma precária extração de madeira ou garimpo? Será que é inteligente o plantio de soja, algodão, que gera degradação ambiental, exaustão de recursos hídricos, exaustão da própria atividade algodoeira, da própria sojicultura? Não é inteligente. Mais inteligente, mais harmônico do ponto de vista socioambiental é fazer, por exemplo, um investimento agroflorestal. O problema é que, primeiro, há uma visão imediatista desses setores sojicultores, desses setores pecuaristas na sociedade brasileira. Segundo, as relações de poder. Então, quem pensa a harmonização dos processos sociais, a democratização do acesso a esses recursos, a essas regiões, acaba se contrapondo com esta visão antiga, coronelista, exclusivista de exploração destas áreas. E, infelizmente, ainda hoje, quem tem mais poder político no Brasil são as pessoas ligadas a esta visão tosca, essa visão estreita de exploração predatória e exclusivista da região e não uma exploração harmoniosa, democratizada dessas áreas. Tudo bem? Breve apresentação para a gente bater um papo sobre cerrado e floresta amazônica. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida acerca desses temas, sabe, é só me procurar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!